Estamos aqui hoje promovendo esse debate como uma ação para o lançamento do curta-metragem Lago do Machado, que conta com patrocínio da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Estamos presentes aqui eu, Pedro Vinícius, diretor do filme, e a Tatiana Reuter, produtora, e temos a honra de contar com a presença do Júlio Nicodemos, psicanalista, pós-graduado em psicanálise e saúde mental pela UF, doutor e mestre pela UERJ no programa de pós-graduação em psicanálise, já trabalhou em consultória de rua na cidade do Rio de Janeiro e em outros dispositivos de atenção psicossocial do SUS, é professor universitário, supervisor clínico institucional do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, o CAPS Alameda, e da equipe de redução de danos também. E aqui também com a gente a Arlete Inácio, cientista social, mestre em antropologia também pela UF, articuladora intersetorial da rede CAPS AD e coordenadora da unidade de acolhimento infanto-juvenil Bem Viver. Ambos desempenham um trabalho significativo com populações marginalizadas. Então, Júlio e Arlete, muito obrigado pela presença de vocês. E antes de mais nada, antes da gente começar com perguntas, eu vou pedir para que cada um de vocês fale um pouco sobre o seu trabalho e como vocês avaliam o momento atual para as pessoas em situação de rua, ou seja, quais são as perspectivas e os desafios no âmbito do trabalho de vocês. Bom, eu posso primeiramente queria agradecer, né, o convite. Bom, o que você está perguntando, Pedro, assim, o que eu posso dizer, né, do meu percurso, que nesse momento atual, vou começar por aí, a gente tem uma população bastante segregada na cidade, e eu acho que existe uma diferença muito grande entre os municípios e entre os estados, né, de como se trata dessa população. Eu posso falar um pouco do meu trabalho, né, como supervisor do CAPS-AD e da equipe de redução de danos aqui no município de Niterói. Niterói desenvolveu uma estratégia nesse momento da Covid, pensando a inclusão dessa população dentro dos equipamentos do Estado. Ou seja, se inventou hotéis sociais, né, que é uma tentativa de, digamos, circunscrever a circulação dessa população, tanto para eles não serem vetores da transmissão, mas também como uma forma de cuidado dessa população, né? Então, obviamente que isso não é tranquilo, né? Porque isso teve que acontecer muito rapidamente, assim que começou a pandemia. E o que eu vejo, assim, como um grande desafio é que os nossos manuais, digamos assim, as nossas técnicas e os nossos manuais de saúde, eles desconsideram muito essa população. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Estou falando de uma população de situação de rua, mas também usuária de droga e com a presença de transtornos mentais, né? Isso aparece muito bem, isso é muito bem ilustrado no filme, né? Então, e aí eu acho que é muito ilustrativo. Eu vou falar mais de uma vez dessa pessoa, que é a argentina, a moça é brasileira, né? Mas tem um sotaque muito argentino. Ela falando da indignação dela diante daquela situação onde a ambulância não vem, né? E eu acho que é um pouco isso. A gente lida dentro da atenção psicossocial, a gente lida com essas franjas da sociedade, onde nem o resto da própria saúde quer saber, né? Então, a indignação dela nos toca, né? Porque é o tempo todo, né, a gente tentando dar algum lugar para essa população, mesmo no setor da saúde, né? E quem dirá no resto da cidade, né? Então, é cavar mesmo esse lugar. E é cavar com eles, não é cavar por eles. Então, quando eu falo que as nossas técnicas e o que a gente aprende na universidade e o que o Ministério da Saúde, não só de agora, mas anterior também, né, pensa sobre isso, é muito distante da realidade deles. Por exemplo, como é que a gente oferece álcool em gel e máscara para uma população que está o tempo todo dizendo assim, mas para que eu preciso me cuidar se minha vida cada dia é uma sobrevivência diferente, né? Eu preciso a cada dia inventar meios de sobrevivência para muitos fatores, né? Então, logo no começo eu lembro de uma pessoa falando assim, não, mas se a gente der álcool gel, eu observei que às vezes eles bebem o álcool gel, né? Obviamente a gente não pode generalizar isso, mas, por exemplo, uma pessoa que tem um problema com álcool, isso pode ser muito difícil, ter um vidrinho de álcool o dia inteiro na mão, carregando aquilo, né? Então a gente precisa inventar as nossas técnicas de cuidado, de prevenção também para essa população, que fica muito incluída, agora há pouco, né, numa conversa anterior ao vídeo, a Tatiana falou do censo, né?
o censo ele precisa incluir essa população, né? Porque ela é muito diferenciada, ela tem uma forma de se relacionar com o próprio corpo, com a cidade, com os equipamentos de saúde, que é diferente de quem tem uma casa, né? E aí eu acho muito legal, por exemplo, ter a Arlete aqui como antropóloga, para nos situar um pouco dessa cultura, porque é uma cultura, né? A rua tem uma cultura. E aí, só para fechar a minha fala desse ponto, nessa pergunta, né? Você falou do momento atual. Então, a gente pôde inventar os hotéis sociais. Eu acho que o Brasil vem tentando pensar estratégias para a inclusão dessa população. Até acho delicado falar inclusão, porque, de uma certa forma, eles estão incluídos, só que eles são incluídos de uma forma segregada, estigmatizada. Isso também é uma forma de inclusão. O manicômio é uma forma de inclusão, né? Na reforma psiquiátrica, a gente passou anos destruindo os manicômios para entender que o manicômio pode estar em qualquer lugar, não só dentro do hospital psiquiátrico, né? E eles também, essa população também. O que a gente vê é um momento de fragilidade de políticas públicas que vêm sendo atacadas frontalmente pelo governo federal, né? Então a gente está num momento muito delicado aí de tentar trabalhar, poder fazer sustentar o trabalho e ao mesmo tempo de uma discussão política de poder fazer com que esses equipamentos, como o consultório na rua, os CAPs, né, esses serviços não desapareçam porque eles estão ameaçados. E conta aí pra gente um pouquinho essa sua visão aí dos desafios, dessa relação direta, do seu trabalho. Tá, então, também queria agradecer o convite, né? Espero poder contribuir da melhor forma. Eu me vejo como uma técnica em saúde mental, né? Eu já estou há muitos anos na saúde mental de Niterói, né? Eu trabalho há 15 anos em Niterói, sempre trabalhando na linha de frente, junto com a população em situação de rua, né? Na rua, nas praças, nos casarões ocupados. Mas eu acho importante, né? Eu acho que o filme, quando ele começa, né, que a gente já vê aquele corpo caído, eu acho que isso é um cotidiano de quem trabalha com população em situação de rua, usuários de álcool ou outras drogas. Aquilo ali é uma cena emblemática. A gente sempre se depara com aquilo e a gente sempre se depara com essa dificuldade de conseguir atendimento, de conseguir cuidado, né? Por várias vezes eu já fiquei na Amaral Peixoto, no centro de Niterói, até 10, 11 horas da noite, esperando o SAMU, né, para atender, esperando algum tipo de cuidado e nunca chega. E quando chega alguém para estar com eles na rua, para escutar, para estar próximo, eles cuidam, né? Eles atendem muito bem, eles nos respeitam. Assim, eu nunca, 15 anos, entrando em tudo quanto é lugar junto com eles, e muitas vezes, né, o Júlio, né, já me conhece, sabe que muitas das vezes eu vou sozinha, eu entro sozinha porque tem que ir, a gente não pode deixar de fazer esse trabalho, e nunca me aconteceu nada, eu nunca fui assaltada, nunca sofri nenhuma violência, pelo contrário, eles cuidam de quem cuidam deles. Então, assim, eu acho que é importante deixar esse recado, né? Agora, em relação, principalmente, né, essa época de pandemia, né, se a gente pensar aí no isolamento social, a gente viu logo no início, né, quando começou essa questão do corona, logo de um tempo dizer, fique em casa. Mas e quando a rua é a casa? Como é que funciona? Vai para onde? E aí acho que é importante, né, o Júlio falou dos hotéis sociais, ótimos hotéis sociais, mas é para todo mundo, né? Quais são os critérios para estar lá? Quais são as possibilidades de estar lá? Né? É fácil para todo mundo, para qualquer pessoa estar nesse hotel com as regras que tem, né? Com os seus trabalhos a fazer, com o que já está acostumado de vivência na rua. Então, acho também que isso a gente tem que pensar, relativizar, né? Não basta ter um hotel social, não basta ter um abrigo. Precisa se pensar, mas que hotel é esse? Que abrigo é esse? Que público ele está atendendo? Ele consegue atender a todos? Então, acho que isso é importante, né? Mas, mesmo assim, é uma boa iniciativa, é uma iniciativa importante. A gente tem isso em Niterói. São Gonçalo, a gente não tem nada. Em São Gonçalo, a gente não tem nem abrigo e nem hotel social. Então, a população em situação de rua fica nas ruas mesmo. Posso só falar uma coisa que a Arlete me xingou a falar? Porque ela falou uma coisa muito importante. A pergunta que ela colocou, o hotel é para todo mundo. E, de fato, né, assim, por mais que a gente crie estratégias dentro do Estado para dar conta, né,
dessa população, escutando ali o sujeito, cada um, né? Assim, a gente reconhece pessoas que a rua, de fato, é a casa delas, né? E isso talvez a cidade, a sociedade não está disposta a escutar, né? E que muito me preocupa nesse momento, que a gente cria estratégias, que a gente está o tempo todo criando estratégias de redução de danos, né? Tanto no campo das drogas e agora no campo da Covid. A Arlete uma vez falou que eles estavam tentando instalar no centro da cidade, que ela que está lá na ponta, né? Instalar no centro da cidade uma torneira para tentar lavar as mãos, a gente pensando em estratégias possíveis, né? E o que me causa muita preocupação é que, por exemplo, os governos começam a entender que, então, se essas pessoas não conseguem estar no hotel social, então elas precisam ser recolhidas à força, né? Isso aconteceu, por exemplo, na dita falsa epidemia de crack, né? Que coincidentemente era as vésperas dos grandes Jogos Olímpicos, da Copa do Mundo, né? Que recolheu todo mundo da rua do centro do Rio. E o que a gente eu estava lá, eu trabalhava no consultório na rua, e o que eu notava todos os dias do meu trabalho é que essa população voltava para a rua. Não adiantava levá-la para os abrigos, elas voltavam para a rua porque o lugar que elas conseguiram inventar a possibilidade de existir era ali, né? Então é uma certa ingenuidade e uma perversão achar que se a gente tirá-las de lá, elas vão ficar no lugar. Óbvio que não, né? Óbvio que não. Então, eu acho que seria legal vocês ajudarem a gente nessas definições de o que é população de rua, o que é população em situação de rua, até para a gente saber qual é o termo certo para usar, se existe um termo certo para usar, né? A gente ouve muito morador de rua, população em situação de rua. E aí a gente queria realmente o que leva essas pessoas a chegar, a ficar nessa situação, como elas chegam na rua. Então, é o que eu posso falar, assim, das histórias, muitas histórias que eu escutei, né? Porque eu trabalhei um tempo no consultório na rua e também coordenei uma equipe que chamava ERIJAD, Equipe de Referência Infanto-Juvenil para Álcool e Drogas, né? Eu fiquei 6 anos nessa coordenação, que era uma equipe que ia muito para a rua, mas por conta dos adolescentes, né? E aí veio o consultório na rua e hoje em dia eu estou na supervisão desses serviços, né? Então eu não estou tão no front nos últimos anos, mas sempre estive no front. E o que eu posso dizer, assim, do que eu recolhi é que, bom, eu acho que o interessante é chamar a população em situação de rua e não população de rua ou morador de rua, porque você acaba dando uma essência a fenômenos que podem ser episódicos. Tem pessoas que ficam na rua durante um tempo, tem pessoas que passam pela rua todos os dias, mas são consideradas dali, por exemplo, as prostitutas, as travestis que se prostituem, que fazem trabalho sexual, os camelôs, né, assim. E existe uma população que, de fato, habita a rua durante um período e volta por conta, por exemplo, das violências nas comunidades. Eu escutava isso muito no centro do Rio de Janeiro, né, das pessoas que diziam assim, é melhor eu estar aqui do que na minha comunidade, lá está muito violento. Aí essa pessoa já teve um envolvimento com o tráfico, ou já roubou dentro da comunidade, isso não pode. Então tem uma lei do tráfico que prevê o extermínio delas, então elas ficam ali entre a cruz e a espada e elas preferem ir para a rua como um lugar mais de proteção. Existem os psicóticos, né, que habitam a rua e se estabilizam na rua, isso é muito interessante, porque eu já vi psicóticos muito mais estabilizados na rua do que dentro de casa. Aí o pessoal vai pensar, então a receita é soltar os doidos na rua? Não, não é isso que eu estou falando, porque cada um inventa o seu modo de estar no mundo, né? Mas assim, por exemplo, quando eu estava no consultório na rua, que às vezes passava um senhor, ele sempre estava com muitos panos amarrados no corpo dele e levava muitas sacolas, né? E os agentes comunitários, que não são profissionais de saúde mental, né? Tem alguma notícia da saúde mental, mas não são da saúde mental, eles ficavam dizendo assim, vai lá atender ele, você precisa atender ele não está bem. Eu falei, mas por que ele não está bem? Ele está ótimo, ele está andando aqui na rua, conversando com todo mundo. O que a gente pode fazer é dizer oi para ele. Dizer oi, perguntar, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa? Mas não necessariamente ter que levar tratamento, porque a gente acha que essas pessoas, elas precisam urgentemente de tratamento, e não necessariamente. Né? Assim, a rua é colocado como uma escolha patológica, né? Como sinal de doença de alguém, e não necessariamente. A rua pode ser, inclusive, um sinal de saúde, nesse sentido, tanto da invenção de um lugar no mundo, mas também como um lugar de proteção, né? Essa ideia também que a pessoa que está em situação de rua é um vagabundo, isso também não é verdade. As pessoas trabalham muito na rua,
E eu lembro que uma vez eu combinei com um senhor e falei: você pode então vir ao posto, porque o consultório na rua, ele vai para a rua, mas ele tem uma sede também, né, onde algumas consultas acontecem ali. E aí eu lembro que ele falou assim: você acha que eu não tenho o que fazer, não? Vir aqui 2 horas da tarde falar com o senhor? Eu tenho que catar papelão. Aí ele me contou todo o itinerário dele, eu fiquei até cansado de ouvir, porque ele começava às 5 da manhã catando papelão. E tinha todo um itinerário da cidade para poder fazer aquele papelão chegar onde tinha que chegar. Né? Aí eu falei: é verdade, né? Assim, a gente fica achando que quem está na rua tem todo o tempo do mundo e não tem. Até porque as instituições também funcionam em horário diferente. Então, a rua tem comida, oferece várias coisas e eles precisam estar também meio que numa certa sincronia com esses lugares, né? Tem as pessoas que se prostituem, e isso também existe horário para isso, então atendê-las, por exemplo, não dava para ser em qualquer horário. Era no horário do cafezinho, era no horário do lanche que elas conseguiam conversar com a gente. E aí eu falo muito ali da região da Central do Brasil, por exemplo, né? Já encontrei muitas pessoas, e isso é um fenômeno muito do Rio de Janeiro, né? É diferente de Niterói. Niterói tem uma fama na rua que é menos repressiva. Então, em momentos muito difíceis, há uma migração para Niterói dessa população. E o Rio de Janeiro é mais repressivo. Só que o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro, né? Então, assim, Copacabana, eu já ouvi de muitos falarem que eles vieram de outros estados para conhecer Copacabana e resolveu ficar no Rio. E assim, mas em situação de rua em situação de rua, né? Eu quero ficar aqui, gostei da cidade, né? Um certo desprendimento. Existe também os refugiados, né? Isso é importante dizer que é uma população muito invisível. A gente quase não fala deles, mas os haitianos, acho que em 2010 teve terremoto no Haiti, eu não lembro bem, eles foram descendo a América Latina e chegaram no Rio de Janeiro e muitos estão circulando pelo centro da cidade também, alguns em situação de rua. Eu até contei para Tati uma situação de um israelense que a gente atendeu no centro do Rio também, e era um psicótico. Ele pegou um avião em Israel, dizendo que o exército de Israel estava atrás dele e ele precisava se proteger, e aí ele vem parar no Brasil num quadro psicótico. Ele foi toda uma dificuldade, porque imagina, ele levou uma facada, ele não falava português, então ele não conseguia se comunicar na rua, né? Os bolivianos também. Então, assim, a rua, ela tem uma diversidade que não dá nem para falar a população em situação de rua, são as populações em situação de rua, né? Os próprios transeuntes comuns que têm residência, quantas vezes eu tive que parar de atender uma pessoa que está em situação de rua para, por exemplo, tirar um cara que estava andando na rua, mas ele não estava bem. Teve um quadro que a gente chama de quadro maníaco, né? Onde ele começa a ter um pensamento acelerado, uma agitação psicomotora, e o cara começou a tentar se tacar na frente de um ônibus. E era muito curioso o que as pessoas da calçada diziam. Elas diziam: é cracudo, deixa morrer, né? Coisas desse jeito, né? Para a gente poder ter noção de como que a cidade pode ser cruel também, né? Como que a nossa intervenção na cultura, nos discursos, ela é fundamental, porque o manicômio está aí, né? O manicômio está no discurso, menos na parede que cerca as pessoas, né? E foi muito importante ir lá, por exemplo, tentar abordar esse cara, que eu não consegui fazer sozinho. Eu tive que pedir ajuda para o guarda municipal, e ele estava num quadro maníaco de fato, e a gente pôde chamar o SAMU veio, que não é uma coisa cotidiana, né? Às vezes o SAMU diz que essa população não é para a saúde, mas é para o campo da assistência social, o que é um grande equívoco, né? É um preconceito mesmo, né? Como se não fossem pessoas, fossem seres de outra espécie, né? E a gente está o tempo todo aí tentando justamente sustentar um lugar para todas estas populações de ruas que são diferenciadas umas das outras, obviamente, né? Quem está ali, na maioria das pessoas, na maioria ali, são pessoas negras, né, em situação de rua. Então, as pessoas, por conta de todo esse racismo estrutural já existe, né, que existe no Brasil, olha e vê, não, mas ali é o lugar dele mesmo, né? Ele tem que estar ali, porque ele é preguiçoso. Preto é preguiçoso, preto é burro, preto não gosta de trabalhar, preto é marginal, preto é ladrão. Então, é ali que essa população tem que estar. Tá? E eu não quero olhar para essa população que é assim, marginal, safada, sem vergonha, e que se eu só passar ali, trocar um olhar, pode me roubar ou pode me pedir alguma coisa, né? Então, existe esse medo que vem desse racismo estrutural. Eu tenho medo, então eu passo sem olhar, eu passo reto, eu finjo que não tem ninguém ali. Por quê? Porque se eu olhar, eles podem, né?
vou ver que ali tem algum sujeito e esse sujeito pode vir até mim, me roubar, me assaltar, me praticar alguma violência. Então, eu passo reto. Eu lembro que uma vez eu fiz uma atividade com o pessoal que eu coloquei pessoas deitadas na rua ou sentadas no banco. E, assim, todo mundo que era negro estava as pessoas diziam em situação de rua. Se era branco, não. Uma pessoa que estava descansando ou foi uma pessoa que passou mal. Por um outro motivo, é que ela está ali na rua, né? Não por ser uma pessoa em situação de rua. Porque é branco. Branco não é como se uma pessoa branca vai estar né, em situação de rua. Isso não é normal, não é possível. Então, eu acho que muitas das vezes, né, acho que como o Júlio colocou, é isso. Eu invisibilizo aquelas pessoas para eu não ter que lidar com elas, para eu não precisar falar, para eu não precisar ajudar, né, para eu não precisar me preocupar com isso. E isso a gente vê o tempo inteiro, né, nas nossas conversas, né, com essas pessoas que tá na rua, porque a gente fala, a gente quando vai fazer esse trabalho na rua, a gente tem todo um trabalho com a população em situação de rua, mas a gente tem um trabalho com as pessoas que vivem ali, né, nos prédios, nas casas, que trabalham nos bares, nos botequins. Então, a gente faz todo um trabalho em torno com a população em situação de rua e com essas pessoas ali em volta. E a gente vê isso, o medo. Então, eu finjo não ver, né? Que aí eu afasto. Se eu não estou vendo, eu estou afastada, né? Então, acho que é importante a gente sempre tentar desconstruir essa ideia, né, de quem são essas pessoas. Eu estava nas conversas anteriores que eu tive com a Tatiana, uma coisa que me ocorreu, que eu lembrei, é que eu acho que o profissional de saúde mental que trabalha com essa população, ele tem meio que uma função de ser testemunha, sabe? Essa função da testemunha, esse conceito de testemunha tem me retornado muito academicamente, mas a partir dessas experiências, né? Se você for pensar, por exemplo, o pessoal que viveu o Holocausto, né? Tem o Primo Levi, né? Que escreve lá o testemunho dele no campo de concentração, né? O pessoal que viveu a ditadura tem todo um trabalho da clínica do testemunho, um pessoal que escreve muito sobre isso do Rio Grande do Sul. Eu acho que essas pessoas que sofrem esses efeitos da segregação, seja lá de que ordem for, elas precisam de ter voz, né? Essas histórias precisam passar a existir na cidade, né? Porque esse rechaço que a Arlete trouxe aí, que as pessoas não querem saber, é porque se elas souberem, elas se comprometem. Se elas começarem a se interessar por essas histórias, elas se comprometem, porque a partir do momento que um fala e o outro escuta, a gente já é responsável pelo que a gente está escutando, né? E essas pessoas têm histórias, né? E à medida que essas histórias são contadas, a nossa função é fazer com que elas venham à tona. Então, eu acho muito importante, por exemplo, aqui nesse momento, mas em outros momentos, dar voz a elas. Elas talvez não vão sentar nos mesmos lugares que eu, mas eu posso falar junto delas, né? Eu não falo por elas, eu falo, na medida que eu conto essas histórias, eu estou falando com elas também, né? Vou trazer agora algo que é o que é vulgarmente conhecido como esmola, né? Eu vejo muitas pessoas dizendo que não dão dinheiro para pessoas em situação de rua porque não resolve situação, ou simplesmente usando um argumento de que essa pessoa vai usar esse dinheiro para comprar drogas e não para comida, por exemplo, como se ela que deveria dizer como que o cidadão deveria usar o seu dinheiro, né? E eu fico sempre me perguntando o que fazer diante disso e como responder a essas pessoas ao ouvir esse tipo de comentário, assim. E também colocar assim, como que a gente pode ajudar, se não doando dinheiro? Porque muitas das vezes também o dinheiro serve como um subterfúgio para a pessoa dizer assim, não, eu estou dando um dinheiro aqui, então eu já estou fazendo a minha parte como um cidadão inserido numa sociedade, né? Então, a gente, há um tempo atrás, né, a gente tinha um folheto circulando pela cidade de Niterói que dizia assim, eram umas moedas e tinham umas setas, e nas setas dizia, olha, esse dinheiro, mais ou menos assim, mas esse dinheiro que você está dando, essa esmola, ela vai virar drogas, né? Ela vai fazer com que as pessoas fiquem mais tempo na rua, ela vai fazer com que as pessoas vá para a rua. Então, assim, todos os problemas, né, da pessoa estar em situação de rua, da pessoa estar usando drogas, tudo era porque você
dinheiro. E se a gente for ver, gente, do valor, né, da renda dessas pessoas que estão em situação de rua, o montante, né, do manguear, né, como eles chamam, né, que aí a gente diz de esmola, mas eles chamam de manguear, é muito pequeno. Essas pessoas que estão em situação de rua, elas passam o dia inteiro realizando várias atividades, né, de trabalho para conseguir dinheiro. Então, você vai ver que tem um momento ali que eles vão estar mangueando, sim, pedindo, né, mas vai ter um momento que eles vão estar lavando um carro, vigiando um carro, fazendo malabarismo, fazendo pequenos serviços de limpeza em vários bares, botequins, carregando bolsa para pessoas, se prostituindo. Então, você vai ver que tem uma gama de atividades, né, para conseguir um dinheiro que essas pessoas fazem durante o dia inteiro. E eles sabem, né, pegar papelão, então eles sabem. Eu posso ir de tal até hora, né, manguear ali em frente às barcas. Mas eu vou estar de 8 às 9 catando papelão, catando latinha ali na Amaral Peixoto. Então, eu acho que é muito importante a gente ficar atento a isso, né? Que não é a esmola, não é esse dinheiro que vai fazer a pessoa ir morar na rua, ou ficar mais tempo na rua, ou usar drogas, porque eles fazem várias atividades. O seu dinheiro ali só vai entrar, né, com um a mais, né? Naquele dia. Então, primeiro tem isso. Segundo, eu acho o seguinte, né? Quem que vive nessa sociedade sem usar drogas? É possível a gente viver sem drogas? Por que a gente quer que o outro use? Ó, o Júlio está aí, usando cigarro. Ele poderia não estar, né? Ele poderia não estar usando, ele poderia se segurar, ou ele poderia parar. Mas por que ninguém manda o Júlio parar de usar drogas? Por que ninguém diz assim, olha, Júlio, não vou te contratar como supervisor institucional, porque você vai pegar toda a sua renda aí, ou parte dela, para comprar cigarro. Ou então, Arlete, eu não vou te contratar como articuladora de rede, porque você vai passar sexta, sábado e domingo bebendo cerveja e fazendo churrasco. Você não pode gastar o seu dinheiro com isso, né? Então, a gente acredita, a gente acha que a gente pode impor ao outro como é que ele vive, né? O que é melhor para ele. Então, eu acho que isso a gente tem que trazer, né, para a discussão. Por que a gente tem que impor para o outro como ele tem que viver? Somos todos usuários de droga, né? Seja ela qual for, ela é para apaziguar algum mal-estar ou é para ter algum momento de recreação, né? Eu acho que isso está posto, né? Agora, essa dimensão da não escolha que essa população é imposta, né? Ou com a esmola, ou com Bolsa Família, né? E isso é muito grave, porque, por exemplo, eu ganhei muitas bolsas ao longo da minha vida para estudar. Ninguém perguntou para mim o que eu ia fazer com a minha bolsa, se eu ia beber, se eu ia comprar êxtase, maconha, cocaína, seja lá o que for, né? Eu usava como eu queria, né? E aí, quando alguém dá algum dinheiro para uma pessoa dessas, a gente se sente no direito de escolher, né? A gente está sempre tentando reproduzir a ideia do escravo, né? Ele vai fazer o que eu quiser com isso, né? Ele precisa me obedecer, né? E aí tem uma cena que eu lembro uma vez na rua de uma mulher comprar um suco e dar para um cara que estava na rua, não sei se ele estava ali há muito tempo e tal, e ele falou assim, não, eu não gosto de suco de laranja. E a mulher ficou indignadíssima, que como assim ele está escolhendo o que ele quer, né? E eu achei ótima a resposta dele. Eu não gosto de suco de laranja, eu não gosto de laranja, né? Como se essa população não pudesse escolher. A questão do Bolsa Família veio também nessa pegada, né? As pessoas poderem escolher se elas querem comer arroz ou macarrão, né? Não só arroz, né? Assim, o Bolsa Família ele traz a possibilidade de escolher o que comer. E redução de danos é isso, né? Redução de danos é a gente poder fazer com que o outro possa escolher outra coisa, né? Seja a outra droga menos danosa, seja escolher de um uso diferente, seja comer algo diferente, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Agora, sem perder esse fio daí que a gente trouxe, da questão racial, isso também está muito presente, né? Como eu falei, essa coisa da reprodução do escravismo, né? De subjugar o outro, fazer com que o outro faça o que eu quero que ele faça, inclusive com o que é dele, eu acho que isso é muito presente na relação dessa classe média, dos abastados com essa população. E aí mais, né? Eu digo que isso é, como a Arlete trouxe, né? Isso tem uma dimensão estrutural. Isso está colocado não só para a gente que está advertido de tudo isso, como para a madame lá da Zona Sul que não quer saber. E aí eu estou falando isso por uma experiência minha, né? Que eu me dei conta que isso tinha a ver
com esse racismo estrutural, porque durante meu doutorado eu fui fazer uma experiência em Portugal e lá eu trabalhava também com população em situação de rua, usuários de heroína, que é uma droga que não se usa muito aqui, né? E eu comecei nos primeiros dias a ficar muito comovido com aquelas histórias que a população de rua me contava. E aí uma hora eu parei e pensei, por que eu tô com tanta compaixão assim, né? Sentimento bastante cristão também. Por que eu tô tão comovido, né? E aí, porque as histórias lá no Rio de Janeiro são bem piores que essa, né? E aí eu pude me dar conta que é por conta de uma certa identificação também. Que uma população de rua branca é diferente de uma população de rua negra, né? Então, assim, está mais próximo de mim, né? É difícil, tem uma barreira racial posta na rua, que a gente não olha para ela, mas que é isso. Quando é uma criança branca, eu já vi um experimento desse na televisão. As pessoas, se é uma criança branca sozinha na rua, as pessoas rapidamente se aproximam dela e abordam: cadê sua mãe? Quando é uma criança negra, as pessoas não perguntam isso, porque partem do princípio que ela é dali, né? Então, eu acho que essa questão racial também nos atravessa, não só a luta de classe, né, mas também essa questão da raça. Eu acho que a gente precisa olhar para isso, ainda mais no nosso país, onde metade da população é negra, né? E é essa metade que não acessa a universidade, que está em situação de rua, que está usando droga de uma forma danosa, porque é importante dizer que todo mundo está usando droga, mas as questões psicossociais que atravessam essa população, ela é o agravante, não é a química da droga que agrava a situação delas, mas é a realidade social. Isso já tem pesquisa da Fiocruz que demonstra isso é bem importante. A gente acha que o crack é droga de pobre e de preto que fica na rua. Não, né? A pessoa está naquela situação justamente, não por ela usar crack, mas pelos atravessamentos sociais que elas encontram, e que é a droga acessível, porque crack é cocaína. E está todo mundo dentro das empresas usando, né? Mas não viraram zumbis, né? Vocês comentaram um pouco dos hotéis, mas também numa conversa anterior com o Júlio, ele me falou, não, mas os hotéis funcionam até um determinado momento. A gente não pode dar álcool gel para as pessoas porque algumas são alcoolistas. Então, como essa coisa toda funciona, essa dinâmica, o que acontece com essas pessoas, onde elas estão? Curiosamente, assim, pelo menos na equipe de redução de danos, né, bom, tem tido muito contato com essa população, e no CAPS também, eu não vejo, assim, uma devastação dessa população, né? Não tenho visto maior do que de uma população em geral, né? Agora, tem um dado importante também, é uma população que sempre foi silenciada, né? Então, talvez isso também não apareça, né? Não se testa muito essa população, né? A testagem da população em situação de rua ela é mínima, né? Então, há pessoas assintomáticas, ou que se passou por uma gripe, ou que, na verdade, é isso, tem corpos tão anestesiados que nem puderam sentir o adoecimento, né? Agora, a letalidade, eu não poderia dizer isso agora, eu acho que deveria ter um estudo mais rigoroso. O que eu posso dizer é que há um aumento, mas aí não é só dessa população, é da população em geral, há um aumento do consumo de drogas nesse momento. Isso é um fato. Todos nós estamos bebendo mais, para quem bebe, né? Para quem come, está comendo mais, né? Então, tem isso a gente pode afirmar, mas sobre a Covid eu acho delicado fazer uma afirmação dessa nesse momento. Agora, eu acho que a gente precisa, sim, estar se reinventando para cada vez mais estar próximo dessa população. A Arlete é a brava guerreira que vai para a rua no meio do alto contágio, né? Assim, então, agora a gente está melhorzinho porque a gente está vacinado, né? Mas no início causava muito medo ir para a rua, né? Assim, e na verdade, quando a gente chega lá, eles estão do mesmo jeito que estiveram sempre, né? Na verdade, nós estamos com medo. Eles olham para nossa cara e falam: mas por que vocês estão com tanto medo? Eu ouvi a história de um que eu achei ótimo, assim, um cara falando comigo na rua, dizendo assim: ô Júlio, eu já fui preso, já aconteceu tanta coisa, a minha vida é uma pandemia. Você acha que essa pandemia agora me assusta? Não me assusta, não. Ter a vida como uma pandemia, e eu ouço isso das travestis também, né? Do lockdown e da quarentena, elas falam: eu já vivo em lockdown, eu não posso sair na rua. Se eu sair na rua, eu apanho, né? Então, assim, essa coisa de fazer quarentena não é um problema, né? Então, eu acho que essa coisa que a gente está vivendo, ela faz emergir uma série de fenômenos que a gente não tinha vivenciado, porque quando isso atinge a classe média, a gente tem que se trancar, a gente tem que privar da nossa liberdade, aí isso vira pauta. Mas há pessoas fazendo isso há muito tempo, né? E há pessoas morrendo de qualquer coisa, de diarreia, há muito tempo, né? Quando começou mais o isolamento mesmo, né?
A gente tentou até fazer uma pequena pesquisa lá em São Gonçalo, querendo saber quem são essas pessoas que estavam na rua naquele momento, idade, tinha alguma comorbidade, alguma doença, se fazia algum tipo de uso de álcool ou outras drogas, querendo saber por que estavam na rua, porque quando a gente começou, quando começou, né, aquele momento que realmente as pessoas estavam isoladas, um dos trabalhos lá que eu fiz, que não é pelos CAPs, né, eu, Arlete, sociedade civil, foi fazer cesta básica para essas pessoas, né? Então, um dos dados que eu queria saber é quem estava na rua, porque ali é o seu espaço mesmo de viver, de moradia e tal, e quem estava indo para a rua só por conta de obter comida, né? Então, eu tentei fazer essa pesquisa, eu acho que eu consegui entrevistar aí, junto com os redutores de danos de São Gonçalo, eu acho que umas 15 pessoas, 20 no máximo, mas era muito difícil, né, a gente poder falar, essas pessoas também estão muito desconfiadas, né? Ninguém quer falar comigo, ninguém me dá atenção, ninguém cuida de mim. Por que ele não vinha aqui me perguntar se eu uso drogas, se eu tenho alguma doença, por que eu estou na rua, o que me fez vir para cá, o que eu preciso? Então, tinha também ali uma desconfiança muito grande, né, naquele momento, que a gente não conseguiu. E em São Gonçalo, eu vi que algumas pessoas sumiram. Tá? Então, tinham pessoas que eu fazia um trabalho semanalmente e depois a gente não ficou sabendo o que houve. Então, a gente não sabe se foi para uma comunidade terapêutica, a gente não sabe se voltou para casa, se foi para uma outra cidade ou se morreu. É isso, né? Não tem informações, não tem dados. Então, eu tive algumas pessoas que eu não sei. Eu fazia uma atividade na Praça da Trindade, que essa atividade acabou porque não tinha público, não tinha as pessoas em situação de rua. E a gente tentava saber e a gente não conseguia. E às vezes, quando a gente tinha uma informação, a informação era errada. Ah, fulano morreu. E a gente saía saber depois que fulano morreu. Na verdade, ele estava uma igreja, uma instituição religiosa, passou, pegou e levou ele embora, né? Então, assim, até o que é dito na rua, né, não é muito confiável. Mas, assim, que tiveram pessoas que sumiram, desapareceram, sim, porque não sei. E eu acho que deve ter tido, sim, uma subnotificação. Eu acho que deve ter morrido várias pessoas em situação de rua, mas que ninguém ligou. É um corpo. A pessoa teve um problema respiratório, não morreu por falta de ar, ou por tuberculose, ou por pneumonia, ou seja o que for, foi mandado para o hospital e chegou lá e morreu, né, em situação de rua. Alguém vai fazer autópsia? Sinceramente, a gente acredita que uma pessoa em situação de rua chega morta em algum lugar e alguém vai se preocupar de fazer uma autópsia, fazer todos os exames corretos, ver o porquê da morte daquela pessoa? Não, não vai. A história de cuidado pelo Estado da população em situação de rua, ela é muito recente. O que a gente tem de 20 anos atrás é repressão, recolhimento, jogar no Rio Gandu, né? Assim, Guandu. Então, assim, por exemplo, o consultório na rua, que é um dispositivo do SUS para produzir acesso a essa população, ele é de 2011, 2010 para cá, né? Até então, essa população precisava acessar os serviços de saúde que elas não acessavam. Ou seja, o contato dos operadores do Estado com essa população é muito recente, os operadores do cuidado, que a polícia já é há muitas décadas, né? Mas o que oferece cuidado é muito recente. O próprio SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, ele é muito novo, ele não tem 30 anos, né? Assim, então, eu acho que tudo isso diz um pouco dessa falta de mapeamento, né? Eu acho que a gente agora, enquanto Estado, né, a gente está começando a se aproximar mais e saber quem é essa população, porque durante muito tempo eles eram, no máximo, objeto de estudo da universidade, mas existiam muito poucas iniciativas constituídas dentro do SUS para atender essa população, né? Então, acho que é um pouco isso também. O que eles falam muito da questão do preconceito e do racismo. Isso é algo que eles falam o tempo inteiro. Inclusive, né, como eu falei logo lá no início, que eles cuidam de quem chega até eles falam muito disso, né, de que como, não, porque vocês sentaram aqui, vocês nos escutaram, vocês não têm nojo da gente, vocês não têm medo. Então, então, se a gente não tem, é porque todo o restante da sociedade tem.
Então, todo o restante da cidade não enxerga, todo o restante da sociedade não conversa, não olha, não escuta, né? Tem medo. Então, eles conseguem perceber tudo isso, todo esse, né, todo esse olhar, né, esse estigma que as pessoas têm sobre eles. Eles falam isso, né, com frequência. Só uma questão, a Tatiana estava falando do celular, né, que aí lembrei, assim, várias pessoas em situação de rua têm celular, tá? Ter celular hoje em dia, com a população em situação de rua, isso é algo muito comum. Eles só não ficam muito tempo com o aparelho, né? Então, eles ficam um tempo, por algum motivo é roubado, ou eles vendem, ou eles perdem, né? Mas, assim, muitas pessoas que eu abordo na rua, muitos deles, né, que estão em situação de rua, têm o telefone, né? Inclusive, eu tenho uma mania de sair dando meu número, eu já tive ligações para mim, né, de pessoas em situação de rua 11h30, meia-noite. Já aconteceu. Como também já teve ligações do presídio de madrugada para mim, assim, de uma pessoa que estava em situação de rua, que circulava e que me ligou. Falei, meu Deus, você quer me complicar? Como é que você me liga do presídio para mim? Acontece alguma coisa, alguém grampeia, vai achar o quê? Enfim, eu fiquei muito preocupada. Mas, assim, eles têm o acesso, né, a esse telefone. Eu fiz um trabalho um tempo atrás com um menino que ele tinha sífilis e a gente queria cuidar dessa sífilis. E ele se recusava, porque ele tinha que fazer o teste, né? Ele já tinha feito o teste rápido, porque o teste rápido a gente fazia na rua. A gente tinha um carro, né? Eu ia lá, perguntava às pessoas quem queria fazer o teste rápido, explicava e levava para o carro e fazia na hora, sair o resultado. E aí deu que ele tinha um sífilis, ele precisava fazer o VDRL, para saber quantas vezes ele teria que tomar lá a bezetacil, se era, né, a quantidade de bezetacil. E uma das coisas assim que fez com que ele aceitasse fazer tanto a testagem do BDRL, quanto também depois tomasse a bezetacil, foi tirando foto. Né? Uma vez eu cheguei com com o celular na Praça São João, e, assim como o Pedro falou, várias pessoas ficaram pedindo para eu tirar foto deles. Tira uma foto minha. Me tira foto aqui com a minha filha. Me tira foto aqui, pessoas em situação de rua. Me tira foto aqui com a minha amiga. Né? Então, assim, todo mundo queria tirar foto, porque todo mundo quer ser visto. Todo mundo quer ser admirado. Né? Muitos deles ali, né, um grande número deles tem, sim, Facebook. Né? Então, é uma forma deles se mostrarem. E aí, um trabalho que a gente tentou fazer, mas não foi muito adiante, era de tentar, a partir das fotos e a partir das histórias, fazer um grupo no Facebook falando sobre as histórias de vida das pessoas em situação de rua em Niterói. Então, a gente conseguiu uma assistente social, na época, uma estudante, né, de serviço social, que ela era também fotógrafa. E aí ela foi um dia na rua e esse menino, ele chegou, ele estava em situação de rua, mas nesse dia ele chegou na hora marcada na praça, não chegou atrasado, chegou limpo, chegou arrumado, trouxe blusa, pegou um celular, o óculos de outro, foi fazendo locações. Então a gente tirou foto na Praça São João, tiramos foto na prainha ali do lado das barcas, tiramos foto não sei aonde. Então, assim, ele foi pedindo para tirar fotos em vários lugares, né? E em várias locações e com várias pessoas. E isso, né, ele sentiu um orgulho da gente estar tirando foto dele estar se mostrando, da gente estar vendo ele e outras pessoas passando na rua e olhando. Porque as pessoas paravam, mas por que estão tirando foto desse menino? Porque ele fazia, né? Ele dizia que ele queria ser modelo, então ele fazia caras e bocas e trocava de roupa e de blusa, porque ele quer ser visto, né? E ele sabe que as pessoas não veem. Então, isso também traz... Então, a gente, né, uma das coisas que a gente fez para ele fazer o exame de CIS foi tirar foto. E depois, para ele fazer e tomar as bezetacil, foi imprimir as fotos. E a gente imprimiu e entregou para ele. Essa semana eu encontrei até com ele, ele perguntou: Arlete, eu saí dando as minhas fotos para todo mundo, eu não tenho mais nenhuma. Você não consegue? Onde é que estão minhas fotos? Você tem como imprimir? Porque eu saí distribuindo as minhas fotos, né? Que é isso, né? Quando é um menino limpo, arrumado, fazendo pose, é um outro olhar. Não é mais o olhar daquela pessoa em situação de rua que eu tenho medo, largado, sujo, né? Que eu quero que suma das minhas vistas. Então, assim,
essas pessoas, elas conseguem sentir todo o medo que sentem, que as pessoas sentem dela, todo o nojo, toda a repulsa, né? E isso traz muita dor, muito sofrimento. Eu já sentei com muitas pessoas que choraram, porque as outras pessoas, quando ele chegou perto para falar ou para pedir alguma coisa, às vezes só para falar, as pessoas trataram mal. E como é que isso o afetou, e como ele chorou. Idosos, principalmente, idosos em situação de rua, se você parar para conversar, você pega aí que pelo menos 1 hora tu vai ficar ali escutando. Que é isso, não tem com quem falar, não tem, né? Tem muita história de vida, tem muitas coisas para contar, mas não tem quem escute. Então, quando a gente está lá, né, se colocando à disposição, eles falam e falam e falam e falam e falam muito. E depois eles agradecem muito por a gente ter escutado. Porque tem pessoas ali que às vezes passam dias sem falar, né? Porque às vezes até no próprio grupo da população em situação de rua, como o Júlio disse, existem as populações em situação de rua, às vezes até no próprio grupo, né, eles são segregados. Ah, pô, velho chato falando o tempo inteiro. Então eles ficam às vezes dias sem falar, tá? Então isso acontece, eles sentem tudo isso. Então eles me dizem muito disso, de como eles veem no olhar do outro, né, medo. Eu lembro que teve uma menina na rua, faz menos de um mês. Tava eu, uma senhora e uma menina vendendo bala. A menina só fez assim no dedo, senhora, no braço, senhora. A mulher deu um pulo. Ai, meu Deus! Que susto! Você quer me matar? Tá maluca? E gritando com a garota. A menina só encostou assim no braço dela e fez assim, senhora. E aí foi oferecer, né, a bala para ver se ela comprava. E ela foi escorraçada. Até eu fiquei assim, gente, eu fiquei sem reação ali do lado, assim, o que aconteceu? Era motivo, né, para esse escândalo todo, essa gritaria para escorraçar a garota. A menina devia ter no máximo 9, 10 anos. Então é isso, assim, eu acho que eles conseguem sentir, né, e perceber muito bem como eles são vistos como escória da sociedade, assim, por essas outras pessoas. Duas coisas só para finalizar. Uma que eu acho que a arte, a cultura, tem muito a contribuir com esse trabalho, sabe? Traduz essas existências, dá visibilidade, faz esse testemunho que eu falei, né? Assim, e a outra coisa que eu queria dizer é que, na verdade, a partir do qual é o olhar dessa população para a gente, eu lembro que quando aqui em Niterói tinha algumas ações muito truculentas de tirar os adolescentes, principalmente os mais jovens, da rua, a resposta que vinha na semana seguinte era também a violência por parte deles, né? Então, assim, eu acho que essa população também responde à violência do Estado, né? Assim, essa coisa das facadas, que teve uma época que começou a ter facada no centro do Rio. A gente precisa examinar o que estava acontecendo naquele momento, enquanto política pública da cidade, né, de contenção dessa população, né? Eu acho que tem uma lei da física aí que não deixa mentir, né, e que faz que a ação vai impedir uma reação, né? Então, às vezes a reação é violenta, mas ela é uma resistência também, né? E aí um exemplo disso para ilustrar foi uma vez que eu estava na rua em Portugal, eu trabalhei na cidade do Porto. Era num lugar tipo uma Cracolândia, só que de heroína, né? Assim, e aí eu estava numa roda de usuários, todos estavam se picando, e eu lá falando com eles e tudo mais. E aí chega um policial com uma metralhadora, que não é comum um policial andar com metralhadora lá. E aí, nisso que eu olho para trás e vejo o policial, um dos usuários segura a minha mão e fala: doutor, calma, você não está no Rio de Janeiro, ninguém vai te fazer nada. Né? Assim, nisso que ele faz isso comigo, eu falo: caramba, olha só o que ele está me dizendo, né? Ele está dizendo que aqui a gente está protegido, a gente é cidadão, porque eu poderia ser confundido ali como mais um usuário e levar porrada se eu estivesse no centro do Rio de Janeiro, certamente, né? Assim, então, e aí um outro diz assim: aqui tem palavra, ele não pode chegar batendo na gente, ele vai primeiro falar, né? E a gente pode contra-argumentar, né? Então, lá é um país, só para ilustrar, lá é um país que descriminalizou as drogas também, todas as drogas. Não é crime usar drogas, não é legalizado, mas é descriminalizado. Eu estou falando isso porque, assim, a gente tem que mudar muita coisa ainda para poder, de fato, fazer com que essa população
chegue ao nível de cidadão, porque na prática eles não são olhados como cidadãos, não? Eles são olhados como corpos a serem exterminados, assim. Para o cara falar isso para mim, aqui não é o Brasil, aqui tem fala, aqui tem palavra, né? Eu achei aquilo tão ilustrativo e foi tão importante ir para lá, porque eu vi o Brasil meio do retrovisor, né? Como a população de situação de rua falava da população de situação de rua do Brasil de uma forma assim, aquilo lá não é vida. Aqui a gente está bem, a gente está garantido pelo Estado, mas lá não, né? Assim, e todos eles argumentavam com a polícia quando eram parados, assim. Pela palavra eles conseguiam se safar das situações. Aqui a gente apanha e depois fala, se é que pode falar, né? Porque pode apanhar mais e ser morto, se você for preto, principalmente. Então, assim, eu acho que é isso, né? A gente não cuida dessa população e aí, obviamente, o olhar dessa população para a gente não vai ser nada bom, né? Assim, porque a gente é uma ameaça. Todos nós somos uma ameaça. A não ser quando a gente consegue furar, como a Arlete falou, né? Quando a gente consegue dizer, olha só, eu estou do lado de vocês, isso já aconteceu comigo, de chegar um carro da assistência social para levá-los e eu estar com eles e eles perguntarem de que lado que você está. Do nosso deles, eu falo, estou do lado de vocês, você é incluído, né, nessa trama ali deles, né? Senão você também vira uma ameaça, porque é isso, né? Você é um privilegiado que não divide o que você tem com ninguém e essas pessoas estão te pedindo o mínimo, né? Eu acho que é isso. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, Júlio. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, Pedro. Obrigado, Tati. Valeu, Arlete. Obrigado, Júlio. Valeu, Obrigado, gente. Arlete. Boa noite.